Gostaria de convidar a igreja, aqueles que puderem, é claro, abram suas Bíblias, 1 Samuel, capítulo 17. Aqueles que puderem, por favor, se coloquem de pé, vamos fazer essa leitura responsiva. 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler do versos 42 a 53. Vamos lá, eu leio os versículos pares e a igreja os versículos ímpares. Olha, o filisteu, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu, então, para ires a mim com caos, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim, e darei a carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará as minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele nos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apresentou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desenganhou-a, e a matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto, seu herói fugiu. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gate, até Ecrom. Então louvaram os filhos de Israel, que perseguiram os filisteus, e lhes despojaram os acampamentos. Amém. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia que Tu nos deste. Fale conosco, ó Deus, através da Tua palavra. O servo é Teu e a palavra é Tua. Então que o Teu Espírito Santo fale conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Essa é a história mais contada entre as crianças, e eu acho que todos aqueles que nasceram na igreja conhecem a história do valente Davi. Essa história fascinante, histórica, de fé, coragem. Uma das narrativas que eu acho que as crianças mais gostam, mais apreciadas, mais conhecidas da Bíblia. Davi, primeiramente, surge em 1 Samuel, capítulo 16, sendo ungido por Samuel. Nos versículos 14 e 24, como músico da corte de Saul. Aqui no capítulo 17, como um campeão militar. Embora esse episódio tenha ocorrido há mais de 3.000 anos atrás, eu digo a vocês nessa noite, que ainda existem gigantes. E eles são muitos, são insolentes, estão espalhados por todos os lados e teimam em se colocar em nosso caminho para nos intimidar. Gigante é tudo aquilo que parece maior do que você,
Um gigante pode ser uma pessoa, pode ser um sentimento, pode ser uma circunstância. Há gigantes fora de nós, há gigantes dentro de nós. Há gigantes que nós criamos no laboratório do medo de nossas mentes. E nos levam a nos assombrar, às vezes, quase todos os dias. Há 2 dias particularmente importantes em nossas vidas. O primeiro dela é o dia do nosso nascimento. E o segundo dia é quando descobrimos o porquê nós nascemos. Eu deixo algumas perguntas para reflexão dos irmãos nesta noite. Você já procurou encontrar o seu propósito? Será que você já encontrou o seu propósito de vida? Saber como ter um propósito de vida pode ser o norte que está faltando na vida de muitas pessoas. Não só de jovens, mas de adultos, de famílias, de igrejas. O propósito de Deus, ele faz parte da nossa identidade pessoal. E é também o que torna a nossa vida cheia de significado, de sentido. E entendemos o que nós fazemos quando entendemos o nosso propósito. Mais uma pergunta para a reflexão de vocês. Afinal de contas, você tem acreditado no propósito que Deus estabeleceu para você? Em primeiro lugar, queridos, tudo começa com Deus. Em 1 Samuel, capítulo 16, um capítulo atrás, versículo 7, vai nos dizer assim: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Você foi criado para Deus. Logo que Samuel entrou na casa de Jessé, ele viu o filho dele, o primogênito, Eliabe. Talvez homem forte, grande, parecia um guerreiro, parafraseando. Talvez como Samuel amava Saul, talvez esse carinho que ele tinha por Saul, quando ele viu o primogênito de Jessé, falou: esse é o escolhido do Senhor. Mas Deus fala logo com ele: não, esse não é o meu escolhido. Às vezes nós julgamos diretamente pela aparência, mas o ungido do Senhor, só Deus conhece. E Ele não julga pela aparência, por ser o pequeno. Deus vê o coração. Deus escolheu você. E não foi para contar gigantes, nem mesmo para temê-los ou fugir deles. Deus escolheu você para vencê-los. Deus escolheu esta igreja para vencer os gigantes da vida. Deus criou para a sua vida, para que a sua vida fizesse diferença. Deus colocou esta igreja nesse lugar há mais de 30 anos, 39 anos, para fazer diferença nesse bairro, para fazer essa diferença. Você foi criado, meu querido, para servir a Deus. Efésios 2:10 vai dizer: Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida. Ele é a fonte dela. Deus já pensava em você muito antes de você pensar nele.
Deus estava vendo, como diz os Salmos, uniforme ainda, você sendo gerado no ventre da sua mãe. Deus já tinha escolhido você. Um propósito, com um propósito determinado por Ele para a sua vida, para esta igreja. Seu propósito de vida, meu querido, se encaixa exatamente com o propósito que Deus escolheu para você, e um propósito muito maior, muito mais cósmico, porque Ele nos amou antes da fundação do mundo. Deus tem planejado o propósito para você, mas afinal de contas, você tem acreditado no propósito que Deus estabeleceu para você, queridos? Em segundo lugar, em meio aos desafios da vida, no capítulo 17, do verso 8 ao verso 11, vai nos dizer assim: parou, chamou as tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos linha de batalha? Não sou eu o filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram de medo. Mesmo Saul, sendo o homem mais alto das tropas de Israel, escolhido por Deus para ir à frente do seu exército, Golias, o gadita, ele superava as alturas. Golias era a mais nova, a mais recente inovação militar. Um gladiador, um campeão de proporções gigantescas. Uma montanha humana. Ficava muito acima de muitos soldados. Acredito que os soldados ficaram com medo quando viram aquele homem gigantesco. E a palavra de Deus nos fala que existiam gigantes nessa época. Gênesis 6, Números 13, Deuteronômio, Josué, capítulo 15. Apesar do texto bíblico não dizer que Golias era um gigante, mas ele tinha 2,90 m. Uma muralha humana. Então Golias vem, desafia o exército de Israel, propondo um duelo mano a mano. Caso aquele duelo Israel vencesse, ele disse que todos os da sua tribo, todos da casa deles, todos os filisteus o serviriam Israel. Ele estava tão garantido que iria vencer, que ele colocou todo o exército dos filisteus naquela luta, lutando sozinho. Esse era o desafio. E Golias estava ali 40 dias desafiando o exército de Israel. O mesmo povo que atravessou o Mar Vermelho, nós falamos hoje de manhã. O mesmo povo que passou 40 anos no deserto e havia uma coluna de fogo durante a noite, uma coluna de nuvem durante o dia. O mesmo povo que comeu do maná que caiu do céu. Quanto tempo os gigantes estão assombrando vocês, meus irmãos? Há quanto tempo há gigantes em sua vida e você não consegue vencê-los, ou você consegue, pelo menos tem um pouco de medo de enfrentá-los? Quantos gigantes têm assombrado as suas vidas? Quantas dificuldades?
O gigante Golias, ou o grande homem Golias, ele não apenas desafiou os soldados de Israel, ele afrontou todas as suas tropas. Golias é descrito para nós, simboliza para nós o inimigo de nossas almas, o próprio diabo, tentando nos afrontar, não só nós, mas todo o exército de Deus, afrontar o próprio Deus. É esse gigante que está na nossa frente. Não olhe para as suas limitações, veja as oportunidades, não fique frustrado, nem complexado pelas suas limitações. Não fique lamentando as dificuldades. Suba nos ombros dos gigantes. Tenha uma visão como um farol, olhe o horizonte. Olhe as oportunidades que Deus está colocando para você hoje. Deus havia conduzido Davi até aquele acampamento para essa ocasião. E o jovem Davi estava pronto para acreditar no propósito que Deus estabeleceu para ele. Vou continuar batendo nessa tecla. Afinal de contas, você tem acreditado no propósito que Deus estabeleceu para você? Estabeleceu para esta igreja? Digo a você, você é um guerreiro valente. 1 Samuel, capítulo 17, lá no verso 26, parte B do versículo, vai dizer assim: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse? Que gigante é esse? Você pertence ao exército do Deus vivo. Que gigante é esse que está amedrontando a sua vida? Não despreze as pequenas tarefas, elas abrem portas para grandes oportunidades. Davi era um homem humilde, um jovem humilde, um filho humilde, obediente. Seu pai lhe dá uma pequena tarefa, vai lá, leva um êfa de farinha, algumas coisas para os seus irmãos, está lá no capítulo 17, do versículo 17 ao 23, leva um queijinho lá para o capitão de 1000, vai lá, vê como seus irmãos estão. Davi, mesmo frequentando o palácio, sendo ungido por Samuel como o próximo rei de Israel, Davi não é soberbo. Davi obedece. Um trabalho humilde, podemos dizer doméstico, já que foi levar um lanche para os seus irmãos. E Davi chega no exato momento que as tropas de Israel saíam para se formar em batalha. Então ele chega, pergunta aos irmãos, está tudo bem? O que está acontecendo? E aí Golias vem, no 40º dia, afronta novamente o exército de Israel. Davi ouviu essas afrontas, viu os israelitas com as pernas bambas, tremendo de medo. Se eles pudessem, talvez eles fugissem daquele local. Davi se sujeitou ao seu pai, cumprindo um papel secundário, e Deus abriu as oportunidades para Davi vencer um gigante, tornar um herói nacional. A voz do povo, muitas vezes, é de pessimismo, de fracasso. Todos apostaram na derrota. Ainda hoje as pessoas comentam sobre as crises, sobre tudo que aconteceu ou está acontecendo no nosso país, nas situações difíceis. Elas estão olhando apenas para as alturas dos gigantes.
Mas é o tempo da crise que se revelam os heróis. É no tempo da crise que nós nos colocamos, como falamos de manhã, mais próximos de Deus. É no ventre da crise que nascem os vencedores. Não escute, meus irmãos, a voz dos pessimistas. Não dê atenção aos medrosos. Como Davi, você pode derrubar e vai derrubar gigantes. Davi compreendia que a vitória vem de Deus. E o mérito da vitória pertence a ele. Golias tinha blasfemado contra o Deus vivo, afrontado o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. E Davi diz o quê? Você vem a mim com espada e com lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É assim que nós caminhamos, em nome do Senhor dos Exércitos. E muito mais. Toda a multidão que estava em suspense 40 dias, saberia que aquele lugar existe um Deus que salva. Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E os filisteus seriam entregues nas mãos do exército de Israel. Todo o povo, todo o bairro vai saber que esta igreja serve o Senhor dos Exércitos, porque é Ele que nos dá a vitória. Não vencemos por causa da nossa sabedoria, por nossa força ou nossas estratégias. Nós vencemos porque Deus está conosco. Porque Deus está com vocês. Em 2 Reis, capítulo 6, uma das histórias que eu mais amo. Eliseu falando com seu servo. E eles cercados pelo exército do inimigo. E Eliseu faz uma simples oração. Senhor, peço que te abra os olhos desse jovem para que ele veja. Se você ainda tem medo, eu peço nessa noite, como oração de que Eliseu fez. Senhor, abra os olhos desta igreja. E o Senhor abriu os olhos do moço, capítulo 17. E ele viu que no monte estava cheio de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. O exército do Deus vivo estava cercando aquele exército. Não existe gigante que nós não possamos vencer se Deus estiver conosco. Há uma história que diz que nós nos sentimos muitas vezes como camundongos. E um pequeno camundongo, com seu amigo elefante, ele nas costas do seu elefante, foram caminhar e passar por um abismo numa ponte. E quando o elefante começou a pisar na ponte, a ponte começou a estremecer, começou a balançar, e quando ele chegou no final do abismo, quando ele chegou no final do outro lado, o pequeno camundongo diz assim para o amigo elefante: rapaz, nós chacoalhamos essa ponte, hein? Quando nós andamos com Deus, nos sentimos como camundongos nos ombros de Deus. E quando nós vencermos os gigantes da nossa vida, e vamos vencer, nós vamos dizer: viu Deus, nós chacoalhamos esta ponte, porque é Deus que está conosco. Nós temos um propósito de servi-lo. Saul e seu exército fugiram porque olharam para o tamanho do gigante. Davi venceu porque olhou para a grandeza de Deus, o Criador de todas as coisas. Quem olha para o gigante se intimida, mas quem olha para Deus é mais que vencedor. Não deixe as críticas colocarem medo no seu coração, meu irmão. Fuja dos críticos, enfrente, vença os gigantes. Não gaste tempo com seus críticos. Concentre-se no propósito que Deus estabeleceu para você. Apresente-se para os grandes desafios do presente, com base nas vitórias e experiência que você teve no passado. Eu sei que essa igreja venceu muito no passado. Eu tenho certeza que você já passou por dificuldades e venceu em nome do Senhor dos Exércitos. Olhe para essas vitórias. Olhe para trás com fé.
Olhar para trás com fé nos capacita a seguir adiante com fé. Deus tinha um propósito para Davi. Da sua linhagem veio o leão da tribo de Judá. O Senhor Jesus, que morreu não só por mim, mas morreu por você. Amou você ao ponto de se entregar na cruz. Se você ainda tem dúvida do seu propósito, meu querido irmão, eu digo para você que Deus tem um propósito para a sua vida. Está lá em Mateus 28, do versículo 18 ao versículo 20, para nós encerrarmos. Então Jesus se aproximou deles, de cada um de vocês, e disse: foi-me dado toda a autoridade, no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Curve a sua cabeça mais uma vez. Senhor Deus, nós queremos aceitar o propósito que tem colocado em nossos corações, no coração desta igreja. Nós somos mais que vencedores porque nós estamos contigo. Nós cremos na vitória porque cremos no Deus poderoso. Nós cremos em Ti, Senhor Deus. Nós agradecemos a Ti por ter nos escolhido antes da fundação do mundo. Nos ajude a pregar esse Evangelho. Nos ajude, Senhor, a louvar, adorar o Teu nome. Nos ajude, Senhor, a apresentar esse Evangelho a este bairro, para que todos possam perceber que esse lugar, esta igreja, serve um Deus todo-poderoso. E as nossas vitórias vêm de Ti, porque servimos a Ti. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus nós te oramos. Amém.